Vocês já repararam que o mundo está ficando pequeno? Está ficando pequeno, né? As eleições, por exemplo, da capital de São Paulo, o Brasil inteiro quis acompanhar, né? Isso não é natural. É por quê? Porque o mundo está ficando pequeno. E as eleições nos Estados Unidos, o Brasil inteiro quis acompanhar e torcer. Tinha dois lados. Vibraram como se fosse Copa do Mundo. O mundo está ficando pequeno, não está? Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a presença de um Bolsonaro na casa do Trump durante o período de apuração, né, das votações lá nas eleições americanas. Então, na política, isso é um sinal, sabe? Isso aí é uma mensagem que é dada. Ó, filho do Bolsonaro. Bolsonaro não pode estar aqui, então vem o filho. Fique aqui comigo, na minha casa, para você acompanhar a vitória esmagadora que nós vamos ter nessa eleição. Então, o fato de chamar o filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para participar da apuração na casa dele, é para mandar um sinal para o Brasil. Lógico que é para mandar um sinal para o Brasil. Falou assim, ó, Brasil é prioridade do meu governo. E essa história, essa linha de tempo do Bolsonaro e essa linha de tempo do Trump, que acabaram criando um vínculo entre eles, porque tanto o Trump quanto o Bolsonaro, né, sofreram ataques, né, tentativa de assassinato durante o processo de campanha, né, por esse grupo aí de esquerda, né? Então, os dois têm um histórico. Pô, caramba, a gente quase morreu por causa dessa turma. Esse pessoal não tá para brincadeira, não. Eles querem matar a gente porque sabem que a gente tem voto. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Então, a história do Bolsonaro com o Trump tem um elo muito grande. Então, é mais do que um simples relação diplomática entre dois líderes políticos de duas nações importantes, como Estados Unidos e Brasil, né? Estados Unidos da América do Norte e Estados Unidos da América do Sul, que é o Brasil. Você sabia que quando eu era pequenininho, quando vinha aquelas notas de cruzeiros, vinha Estados, escrito na nota brasileira, sabe? Na cédula brasileira, Estados Unidos do Brasil. Sério? Então, aqui é os Estados Unidos do Brasil e lá é os Estados Unidos da América do Norte. Então, é sobre isso que é esse vídeo de hoje, 419 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, o mais importante que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que o mundo ficou pequeno. E aí, quando a gente fala assim, o Brasil tem uma direita, tem uma esquerda, a esquerda é comunista, a esquerda é ligada à China, ligada à Rússia. Não. A esquerda brasileira é ligada à esquerda americana, que é os democratas. Então, nós já falamos muito sobre isso. Por quê? Porque você tem a esquerda socialista e você tem a esquerda social-democrática, que é a turma antiga do PSDB, que antes batia de frente com o PT, entendeu? Então, quando aconteceu o processo da Lava Jato, e aí nós vamos entrar naquela historinha, quem ajudou a patrocinar o processo da Lava Jato foi o Partido Democrata, lá dos Estados Unidos, os democratas. O Joe Biden, entendeu? E aí, na época, a história era essa, ó, nós não podemos deixar que o Brasil, né, seja capturado pela política da Rússia, pela política desses países autoritários, né? Tudo bem que você tem aí, né, o mercado internacional, você tem, né, o intercâmbio comercial entre países, né, entre vários mercados,
Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o Brasil fazer, né, negócio, né, entre dois países. Outra coisa é o Brasil se tornar ideologicamente um país diferente daquilo que nós somos e daquela identidade que nós já temos com nossos irmãos americanos. Tá certo? Então isso é um ponto chave desse momento que nós estamos vivendo. E aí, com a eleição dos 4 mandatos do PT, né, o Biden, na época, falou, ó, tem que parar isso aí, né? Vamos ajudar vocês a resolver esse problema aí. Então, a Lava Jato, o Alexandre de Moraes, esse pessoal começou a ganhar musculatura, por quê? Porque tinha um serviço de inteligência americano ligado ao Partido Democrata. Entendeu? E aí, com a chegada a imposição da Lava Jato, né, e o PSDB, na época, ajudando, né, participando disso, porque junto com o PMDB, junto com esse centrão, né, era a turma mais social-democrata contra os socialistas, que era a turma do PT, que estava fincando o pé, porque tinha um processo eleitoral que eles sabiam como fazer, assim como a Venezuela sabia como fazer. Sabia, né? Não estamos falando no presente mais. Então, a Lava Jato nasceu por causa da ação dos democratas, que falaram assim, ó, vamos para cima. E aí a turma criou coragem, entendeu? E aí vai, Lava Jato aqui, Petrobras ali, investigação, aquela coisa toda, né? Buscando ajuda com os americanos. Pum, caçou a Dilma, prendeu o Lula e aí assumiu o poder. Foi um golpe? Não sei. Você que vai dizer. Os democratas deram um golpe nos socialistas brasileiros na época? É você que vai dizer. Você que é de direita, você que é de esquerda. É importante vocês avaliarem isso. Tá certo? Então, houve sim, naquele momento, 2013 para cá, entendeu? Esse movimento que começou a ter a participação, né, do Partido Democrata. E aí tinha, né, o Barack Obama envolvido, o Joe Biden também, entendeu? Vamos tirar esse pessoal daí porque está complicado. Aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos já começa a acontecer, né, uma onda que fez com que o pessoal lá ficasse um pouco descontente com os democratas. E aí ganha o Trump, né? A primeira eleição do Trump, né? Do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí o Donald Trump ganhou pelos republicanos. Ganhou assim, sabe? Porque ele também não era um staff republicano, ele não era do Partido Republicano. Ele foi uma liderança que o Partido Republicano utilizou na época para desbancar o governo Biden, né? Porque o Biden era vice do Barack Obama, então tinha todo um contexto aí entre os democratas e republicanos. E entra o Donald Trump, começa a governar os Estados Unidos, tá certo? Com a mesma, quer dizer, com o mesmo histórico do Bolsonaro quando começou aqui. Então, primeiro ganhou o Trump lá, tá certo? E na metade do governo do Trump, começou a crescer essa onda de direita aqui no Brasil. E aí, de 16 para 17, entendeu? Porque o golpe que eles deram nos socialistas aqui, os democratas deram no PT, no PSB, nessa turma que estava aí governando, PCdoB, que estava aí com Lula e com a Dilma, entendeu? Isso foi de 2014 até 2018. Então, nesse intervalo, aconteceu esse movimento com a ajuda dos democratas, tá certo? Que empoderou essa Lava Jato, que fez com que saísse, né, tirasse a Dilma e caçasse, prendesse o Lula, tá certo? E aí veio as eleições para prefeito, né? 2018
2016, né? E depois começou a campanha para presidente. E aí o Geraldo Alckmin falou, bem, agora eu vou ensaiar minha campanha, né? Junto com... Né, nós vamos fazer o dever de casa que os democratas ensinaram para nós. Agora que nós já prendemos Lula, já caçamos a Dilma, já desaparelhamos, né, a companheirada da máquina federal, vamos para cima e vamos ganhar essas eleições. Mas aí veio aquele vento que soprou na América do Norte, que elegeu o Trump, e veio para cá e o Bolsonaro pegou essa onda. Entendeu? E o Bolsonaro acabou, né, em 2018, tendo uma aceitação tão grande que foi preciso tentar matar o cara, porque ele não ia conseguir tirar ele na urna. Mesmo assim, não conseguiram matar e ele ganhou. Então, a turma que tentou, que tirou a Dilma através do governo Biden, junto com a ajuda dos americanos, entendeu? Viu que, pô, nadamos e morremos na praia. Então, vamos fechar uma oposição ferrenha em cima do Bolsonaro. Vamos descobrir, enquanto a gente não entrega o governo para o Bolsonaro, agora que nós estamos com a máquina na mão, na época do governo Temer ainda, né, que o Alexandre de Moraes ainda estava lá, né, já foi indicado pelo Temer para ser ministro do Supremo, né, e a Polícia Federal ainda estava com eles. Eles foram para cima, né, do processo eleitoral e descobriram como é que foi que o Lula ganhou as eleições. Como é que o PT ganhava as eleições. Então, aquele inquérito que o Bolsonaro falou assim, ó, tem um inquérito sigiloso aberto sobre as eleições de 2018, entendeu? Que eles foram lá achando que eu tinha roubado, depois descobriram que não, estava roubando contra mim. Então, o PSDB, essa turma antiga, né, que junto com o PMDB, que derrubou o governo da Dilma, ainda estava no poder antes de entregar para o Bolsonaro, eles tiveram acesso ao mecanismo. E o que eles descobriram? Eles descobriram que, cara, o negócio é muito complexo. Entendeu? Precisa de aparelhar todo o processo, né? Todas as, né? O maior número de sessões eleitorais possíveis, colocar a militância lá e depois das 17 horas, ou durante, quando der uma folguinha, né? Fazer a virada de voto. Cara, era orgânico. Aí os caras falaram, e agora? Vamos denunciar isso aí, né? Mas agora a gente não é governo. Quem é governo é o Bolsonaro. E o Bolsonaro é aliado ao Trump, que é o republicano. Então, os democratas que estavam na oposição, né? Porque perderam o primeiro, né? Na primeira vez pro Trump, falaram assim, não, vamos fazer oposição ao Trump, vamos fazer oposição ao Bolsonaro. E aí, esse pessoal democrata, que não estava no governo, estava na oposição, estavam minando, porque o Trump ainda estava começando, ele não tinha aquele, igual o Bolsonaro, né? Ele não tinha um staff político, não tinha um partido político, não tinha um grupo político, ele não era político, era um empresário lá, um ramo de hotelaria, sei lá, entendeu? Então, muita gente que trabalhou com ele boicotou o Trump. Assim como muita gente que trabalhou para o Bolsonaro boicotou o Bolsonaro. Porque também não era um cara de máquina partidária. Era uma vontade popular que veio e trouxe ele. Então a mesma situação que o Trump viveu lá, o Bolsonaro viveu aqui. Tá certo? Uma liderança forte, com uma identidade forte com né, a base da sociedade, mas que não tinha essa máquina partidária. E essa, né, tanto o governo americano quanto o governo brasileiro já tinha as instituições aparelhadas, né? Ministério Público, Poder Judiciário. Então, aquela caça ao Trump, né? Aquela coisa de chamar ele de tudo quanto é nome e atacar quem apoiasse o Trump, né? Então, essa mídia toda que representa os democratas, porque os democratas têm uma ligação muito grande, né, com a elite americana. Tanto que se você for ver aonde que o democrata ganhou na Califórnia, onde fica Hollywood, né, onde fica lá as grandes estrelas, que são altos salários, e lá em cima Nova York, né,
onde está lá né, o mercado financeiro, o pessoal de Mahatma. Então, a elite americana são os democratas. Os republicanos é como se fosse o PT aqui no Brasil, antigamente, entendeu? Representa os trabalhadores. Fala pelos trabalhadores, né? Pela classe mais sofrida. E nós vamos mostrar isso no gráfico, tá certo? Então, aconteceu isso. E aí, tinha que tirar o Trump lá, e tiraram, né, o Trump na mão grande, e agora o Trump vai para cima para lá, vocês fizeram merda lá para mim, eu tinha ganhado daquelas eleições, agora nós vamos saber, eles tiveram 4 anos para pesquisar onde é que o pessoal passou a mão neles. Nós vamos voltar e nós vamos pegar esse pessoal aí que fez essa merda com a gente, né? Isso vai ficar desmascarado. E o Capitólio também vai ficar desmascarado, porque o Capitólio e o 8 de janeiro e o 29 de julho, lá na Venezuela, foi tudo a mesma coisa, entendeu? É uma forma de criar, né, infiltrar dentro de um movimento, né, de descontentes pelo processo eleitoral, que achou injusto, né, e fazer um motim para associar, né, os que perderam à tentativa de golpe. E aí prender esse pessoal. Aqui na Venezuela e nos Estados Unidos. A mesma ladainha. Tá certo? Então, o Trump não tinha muita experiência com a máquina pública, não tinha essa maldade. Assim como o Bolsonaro não tinha experiência, não tinha muito conhecimento, não tinha pessoas de confiança em volta. Foram vítimas, né, dessas artimanhas, dessa política democrata dos democratas, entendeu? Então, os americanos tiveram 4 anos para digerir isso aí. E nós vamos mostrar para vocês, nos gráficos aqui, para vocês entenderem que os americanos entenderam o jogo, entendeu? E falou assim, agora nós vamos para cima desse povo. Vamos ver aqui, ó. Eu estou trazendo aqui, ó. Aqui está o Eduardo Bolsonaro na casa do Trump no dia da apuração da votação. Tá certo? Ou seja, vem para cá porque você, né, é prioridade para mim. A nossa história é a mesma. Então nós somos vítima do mesmo agressor. Entendeu? Então tá lá. Então a mensagem que o Trump está mandando para o Brasil é o seguinte: vem para cá, Eduardo Bolsonaro, para mostrar para o Brasil que vocês são prioridade para mim. Tá certo? Ah, mas não é prioridade só para mim, não. É prioridade para a América. É os americanos que colocaram o Brasil no primeiro plano. E nós vamos mostrar isso aqui. Tá certo? Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui, ó, é assim, é dos distritos aonde o Trump ganhou. Porque o fato dele ter ganhado em alguns estados e os democratas ter ganhado em outros estados, não significa que o Trump não teve voto nos outros estados. Teve muitos votos, foi quase tudo parelhado. Aonde ele perdeu quase parelhado, quase empatado. Então, por que aconteceu isso? Porque em várias cidades, em vários distritos daquele estado onde os democratas ganharam, deu muito Trump, deu muito republicano. Entendeu? Então você vê a América quase toda vermelha. As cidades onde, os distritos, entendeu? O interior dos Estados Unidos, né? O pessoal trabalhador, o pessoal, né, que tem consciência, que tem valores, aquela coisa toda. Não, nós não podemos mais pensar, né, que a coisa que aconteceu daquele jeito não pode continuar acontecendo. Isso significa que os americanos entenderam que o Trump tinha ganho as eleições de 2020 e que foi tirado dele. Entendeu? E eles vão provar isso agora. Então, olha como é que a coisa está ficando esquisita.
Então vamos continuar mostrando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha, tá aqui, ó. Essa aí é a Câmara de Deputados. Então os americanos entenderam o seguinte: a gente não só quer colocar você na presidência, como queremos colocar uma Câmara de Representantes, né, que são a Câmara dos Deputados de lá, para te dar apoio, para você fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque a gente quer a América forte, entendeu? Não quer um governo corrupto, um governo malandro, um governo sacana, um governo criminoso, que ainda usa a imprensa para fazer a cabeça do povo. Então esse aí, ó, olha lá em cima, 211 deputados, né, que são republicanos e 199 que foram democratas. E ainda tem aqui, ó, 2 aqui ainda para resolver, ó, aqui perto, né, do Texas, que está mais para vermelho. Ainda vai aumentar isso aí. Ainda tem uns ainda que está contando voto ainda, entendeu? Então, maioria na Câmara dos Deputados. Agora nós vamos para esse outro gráfico aqui, ó. Resultados para o Senado. 53 senadores contra 45 democratas. Maioria esmagadora também de senadores. E ainda tem 2 estados aqui, ó, que ainda podem fazer senadores. Tá certo? Aqueles 2 ali que ainda estão contando o voto. Tá pau a pau. Então não está decidido que vão ser só 53, não. Pode aumentar. E mesmo depois que virar senador, muitos democratas vão aderir aos republicanos. Porque eles vão entender, entendeu? O que o povo quer. O que o americano escolheu. E o que é preciso fazer para corrigir os erros que os democratas fizeram. Porque eles querem voltar ao poder. Então, a punição não está sendo pequena. Está sendo grande. Tá certo? Então vai vendo. Aqui você tem o número de delegados. Olha só. Passou e muito do que era preciso. 295, né, delegados para o republicano e 226 para os democratas. E esses 2 que estão aí, estão mais vermelho, entendeu? Devem ir para os republicanos, porque eles estão vermelhos. Está acabando a votação, estão acabando a apuração, entendeu? É porque ali é voto manual, então cada estado tem um critério. E esses 2 aí, ó, você vê que eles estão mais para rosa, né? Estão mais para vermelho. Por quê? Porque vai dar republicano. Aí vai passar para 311 delegados contra 226. Entendeu? Então, o que o pessoal aqui do Brasil cresceu para cima dos Bolsonaro, entendeu? E em 2022 fez o que fez. E depois continuou fazendo, porque eles apostavam nessa retaguarda que o governo Biden tinha. Só que o Biden já estava ficando caduco. Então você imagina um presidente, né, que já está com as suas habilidades mentais comprometidas, administrar uma potência como os Estados Unidos. E os democratas escondendo isso da população. Entendeu? Olha o risco que o mundo corre. Muitas dessas guerras aí pode estar acontecendo por causa dessa fragilidade e dessa fraqueza mental do Biden, que chegou caducando no final. É o que a gente entende. Entendeu? Então, Alexandre de Moraes, esse pessoal aqui, né, a turma do PSDB antiga aí, o Pacheco, o Geraldo Alckmin falou assim: não, vamos tirar o Lula, a gente põe ele, né, na cabeça, porque a gente precisa desse esquema, e aí a gente vai para cima com a imprensa para oprimir a população, para eles terem que engolir o resultado. E se achar ruim, a gente faz aquele esquema lá do 8 de janeiro, prende essa turma para não ter contestação. E aí o pessoal, não, vamos passar por cima de tudo quanto é lei. Não tem lei, não. Aqui é nós, entendeu?
E aí o pessoal foi para cima, confiando nesse, né, nesse aval que os democratas estavam dando para esse movimento. Aí veio CNN, Globo, não, Bolsonaro e Trump é a mesma coisa, são os republicanos, vamos derrubar essa turma. Aqui não. E aí foram para cima dos patriotas brasileiros. Foi para cima da população brasileira. E aí foi criando um monte de ilegalidades, né, atropelando o processo. Porque não, a gente tem que atropelar. O Trump não pode voltar lá e o Bolsonaro não pode voltar aqui. Não, o Trump vai ficar inelegível lá. Nós vamos prender o Trump lá, não volta Trump, não tem para republicano. Vamos passar o trator. E aqui a gente vai passar o trator no Bolsonaro. Essa era a ideia. Entendeu? Só que a comunidade americana acordou e viu o tamanho do absurdo que estava acontecendo. E o perigo para isso criar uma instabilidade política em todas as Américas. América do Norte, América Central, América do Sul. Porque o que estava vindo de imigrantes, né, lá para os Estados Unidos, você, ó, tem alguma coisa acontecendo de errado com os povos latinos, porque a turma está querendo vir para cá. Eles estão correndo desses governos. O que esses governos estão fazendo? É a turma do Biden que estava fazendo merda nesses governos. E também botando esse povo para passar, né, por maus lençóis. E a turma querendo fugir para cá. Fala assim, não, mas peraí, aqui vai complicar, vai criar uma instabilidade para nós aqui. A gente tem uma capacidade de absorver mão de obra, né? E daqui a pouco eles vão não vai ter trabalho para todo mundo e é uma turma que não é qualificada, é uma turma que não é preparada, né? Muitos vêm, né, com uma mão na frente e outra atrás, cheio de problema. Aí entra para a criminalidade, fica desmarginalizado, vai criar problema social aqui para a gente. Então, passou a ser uma ameaça para os americanos essa política externa dos democratas. E eles acordaram para isso. Falaram, não, Trump, vem cá, é com você mesmo, cara, resolve esse problema aí. Resolve o que está acontecendo na América do Sul lá, porque o Trump já bateu as bielas aqui, ó, tá fazendo merda lá. E isso está criando uma instabilidade política na região. Entendeu? Econômica, né? Política econômica, né? E aí, quando aconteceu que eles ajudaram, né? Falaram assim, olha, vamos tirar o Lula porque ele estava dando golpe nas eleições. Ah, entrou o Bolsonaro, que é amigo do Trump, então vamos tirar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem muito voto. Ah, mas o Lula tem um esquema para tirar, entendeu? Porque ele sabe, eles ganharam 2, 3, 4 eleições assim, conversa com o Lula lá, faz uma parceria com ele, e aí vocês dão a mão aí e voltam. Entendeu? E aí o que acontece? É o que acontece. Aí a Lava Jato, que foi, né, idealizada e planejada pelos democratas, junto com o pessoal do PSDB, que estava cansado de apanhar do PT, falou, agora vamos ter que desfazer a Lava Jato, entendeu? Descondena todo mundo, devolve o dinheiro para a turma toda, entendeu? Pede desculpa, junta com essa turma e vamos de novo. Para tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é Trump. É os republicanos, é aquilo que a gente não quer aqui. Entendeu? Aí faz aquela merda nas eleições de 2022. O Alexandre de Moraes faz tudo e o impossível e o impossível para derrubar o Bolsonaro. Para não deixar que ele ganhasse. Entendeu? Coisas assim que ficou escancarada. Mas não. A gente tem os americanos com a gente. O Partido Democrata está no poder. Vão passar o trator. E passaram o trator. A turma foi chiar, eles inventaram aquele 8 de janeiro lá, amarraram para o pessoal caiu na armadilha e prenderam uma multidão de brasileiros lá. Velhinhas, idosos, crianças, até cachorro foi preso. Sério, gente, estou rindo, mas é triste. E o único parlamentar que teve acesso, né, àquele ginásio lá onde estavam os patriotas presos, mais de 1.000 pessoas do bem, que não tinha crime nenhum, entendeu? Que caíram numa armadilha desse pessoal da aliança PT com o PSDB antigo, junto com os democratas.
Por quê? Porque o Bolsonaro é Trump. E a gente não quer essa turma mais. A gente não quer aqui, não quer lá. E a gente tem a imprensa, a gente tem, né, os Estados Unidos, o governo americano, tem a CIA, tem o sei lá o quê, tem o FBI, tem a turma toda, tem o serviço de inteligência. Vamos passar o trator nessa turma. E fez isso. Então, o único senador da República que teve acesso ao ginásio no dia que prenderam esses patriotas foi o senador do Espírito Santo, né, o senador Marcos Duval. Foi o único. Isso ficou tão batido nele, sabe? Que ele ficou meio que traumatizado com essa cena. E ele era um cara que tinha... Por que ele conseguiu entrar lá? Por que ele foi o único senador que conseguiu entrar naquele ginásio e conversar com aqueles patriotas que estavam lá presos, né? Presos políticos, vítimas, né, de pessoas inocentes. E isso traumatizou o Duval. Mas ele teve essa facilidade de entrar lá porque ele era um senador que já trabalhou na área de inteligência, era um senador que tinha relações com as forças militares e principalmente com o pessoal da Polícia Federal. E como ele chegou lá, falou: eu sou senador, e você é meu professor, papai, pode entrar. Ele entrou. E isso mexeu com a cabeça dele. Então, ele foi o primeiro a querer investigar. Falou: não, isso aí está errado, isso aí foi uma armação, foi para cima. Quando ele começou a investigar, aí o Alexandre de Moraes foi para cima dele. Todo mundo que quis investigar foi investigado pelo Alexandre de Moraes. Entendeu? Por quê? Porque não podia descobrir. Não, vamos passar o trator. Quem fez merda, né? Fizemos merda, então eles não podem descobrir. Vamos passar o trator. E o Marcos Duval foi um dos caras que mais foi perseguido. Um dos senadores, né, um dos parlamentares mais perseguido. Então, esse pessoal que queria prender Bolsonaro, que queria prender todo mundo, entendeu? Abriu os inquéritos lá com tentativa de golpe, fez pesca, né? Esse negócio de pesca para ver se pega alguma coisa, né? Sei lá como é que chama isso. Vispidício, esqueci. Depois vocês comentam aí. Entendeu? Então essa turma foi para cima para descobrir alguma coisa desse pessoal para poder prender eles. Mas não descobria nada, cara. Então fizeram um CPI, falaram: não quero CPI não, vai ter CPI, então vamos culpar o Bolsonaro. Vamos prender o Bolsonaro. Mas nada. Porque não tinha nada, porque não foram eles. Quem armou tudo foi essa turma mesmo do governo, com apoio dos americanos, dos democratas, entendeu? Que é para abafar, né, a contestação das urnas eletrônicas de 2022. E aí, o Marcos Duval sofreu várias perseguições. E ele viajou, foi para os Estados Unidos e começou a correr atrás. Falou assim: não, eu vou pegar você. Você está na minha lista. Eu sei o que você fez. Eu sei, Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes falou: opa, vou para cima desse cara. Porque senão esse cara vai me pegar. Entendeu? Que é um cara que conhece, é do meio de segurança. Só que ele foi tanto para cima do o Alexandre de Moraes, o Marcos Duval sofreu tanta pressão, coitado, que a família dele, a esposa, as filhas, entendeu? Não aguentaram a pressão. E aí ele perdeu a família, divórcio. Olha só, olha o prejuízo moral que esse senador está tendo por uma perseguição indevida. Por quê? Porque o homem estava conseguindo chegar aonde tinha que chegar. E para não chegar, tinha que ser perseguido. Com apoio dos democratas. Com apoio do Biden, aquele que já está, entendeu? Aí o que acontece? Ganha o Trump. Ganha do Biden no primeiro debate, fala assim: sai daí que você já era. Você já mostrou que você está caducando, que não era nem para você estar aí. Aí os democratas põem a máquina toda, a imprensa toda, né? Vamos com a Câmara mesmo, com a Câmara, sei lá, a vice lá, né? Vamos com ela mesmo. O Trump não pode ganhar. Só que a turma estava preparada. Falou assim: não, vocês não vão fazer a merda que vocês fizeram aqui em 2020, não. Agora a gente sabe o que vocês fizeram, vamos armar para vocês
vocês não fazer. E aí aconteceu de ter essa lavada aí, entendeu? Agora a turma aqui está desorientada, porque estão órfãos, entendeu? Essa esquerda aqui, esse governo, não diria o governo, o socialista não, a turma do PC, do B, entendeu? Do PT, da rede, essa turma aí já foi vítima lá em 2015. Eles agora são refém desses, né, desse povo aí que votou com Lula, com apoio do democrata, porque o Brasil não vai para o lado de lá. O Brasil tem essa coisa de país democrático, entendeu? Então, ainda que seja, né, esse monstro de duas cabeças aí do Lula com o Geraldo Alckmin, né, que é ligado aos democratas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil pode ser o que for, mas ele não é um país que tem vocação para ser uma ditadura, né, igual China, igual Rússia. Embora você tenha a turma do PT, que está por baixo aí, né? Tanto que o pessoal fala, esse governo do Lula, né, é de direita, a política econômica dele é de direita. E aí, meu amigo, Marco Duval começou agora, né, manifestar, e eu trouxe um recorte dele aqui, que ele fez agora, depois que o Trump ganhou, e ele gravou uma live, sabe? Eu vou até mostrar para vocês, porque eu acho muito interessante ver o estado emocional que esse homem ficou, de tanta pressão, entendeu? De tanta tortura psicológica. Não é só ele, não. Muitos brasileiros foram torturados psicologicamente, entendeu? Legalmente, porque essa coisa da guerra jurídica foi muito forte. Mas não, cadê a OAB? Cadê os direitos humanos? Não, passa o trator. A coisa foi feia. O Brasil nunca viveu uma situação dessa. Nem na época da ditadura militar. O que esse pessoal fez foi do arco da velha. Eles apostando, entendeu? Que os democratas iam conseguir, né, ficar livre do Trump lá e continuar fazendo isso que eles estavam fazendo. Mas aí deu o que deu. Agora a turma aqui está órfã. Quem mandou apostar no presidente, né, que já estava para lá de Bagdá? Aí eu vou trazer para você o estado emocional desse senador. E ele vai aparecer com uma roupa vermelha assim, né? Parece que é sangue, e está escrito assim, sei lá o que, meu sangue, sabe? Uma camiseta mesmo. E eu falei, pô, o cara fez uma arte bonita na camiseta dele, né? Mostrando sangue, sei lá o que e tal. Depois ele falou na live que aquilo era sangue dele, cara. Olha que situação. Olha o estado emocional que o Marco Duval está, entendeu? De tanta pressão. E não é só ele, não. Muita gente que está aí de tornozeleira, entendeu? Muitos já pensaram em se matar por causa de tortura. Tortura que esse povo estava fazendo. Com apoio da imprensa, com apoio dessa turma toda, a OAB, entendeu? Porque estava todo mundo apostando, os Estados Unidos estão com a gente, os democratas estão com a gente tem um governo americano com a gente, vamos fazer o que a gente quiser fazer aqui, que ninguém vai achar ruim. Entendeu? Só que o mundo acordou para isso. Mas vamos ver o Marco Duval, porque o cara é gente boa, viu? Vamos ver. Buenas tardes. Não é aqui não, não é aqui não. É aqui. Espera aí. Então vamos lá. O tal inquérito que eu estou incluído, que eu fui incluído na época, que eu estava interferindo nas investigações, então isso é um crime. Primeiro, o senador não responde por esse crime, e isso não foi crime, é que eu estava como membro daquilo. Não só da fiscalização das agências de inteligência, que muita gente nem sabia que existia. Mas eu, como integrante dessa comissão, durante aquele período, eu tinha não só o dever de cumprir o que cabe membros dessa comissão, como também em busca da verdade e da proteção da Constituição. O que cabe? Uma das coisas que cabe, sabe o que é? Investigar, convocar ministros,
interrogar ministros, denunciar ministros, pedir afastamento de ministros. Quando eu pedi o afastamento do ministro Alexandre de Moraes no dia 18 de janeiro de 2023, começou a perseguição comigo. E vamos embora, e isso é uma missão agora. Muita gente achava que era pessoal. Nossa, que perseguição desse senador com Alexandre de Moraes. Toda hora está denunciando e tal. Parece que fanatismo, que não sei o quê. Não é perseguição. É cumprimento da obrigação a qual, no dia 2 de fevereiro, podem botar no Google, estava lá jurando proteger a Constituição. E quando eu prometo, eu cumpro. Eu prometi defender a Constituição, então eu cumpro. Não se tira salário de ninguém do Brasil. Ninguém. Não é porque eu sou senador, não. Ninguém, nenhuma justiça pode bloquear salário de alguém. Impedir que ele se alimente, que ele sobreviva, que ele dê condições da família. Então, assim, é inconstitucional e gravíssimo o que ele fez. Opa, mais um documentozinho. Seguiu para lá. Foi a primeira vez na história mundial, desde a época de Roma, que um senador da República é obrigado a dormir no próprio Senado por interferência de um outro poder. Minha cozinha. Deixa eu abrir a geladeira para vocês. Aí, ó. A geladeira de um senador da República. Ó. Então, compactou com uma ação ilegal ou está sendo conivente com violações de direitos humanos, é o que está acontecendo comigo, que vocês estão vendo aqui, ó. Não tem o que comer. Vamos ter um grande aliado agora. Aí vai prevalecer a liberdade, acesso às redes sociais e a liberdade de expressão. Porque eu falo isso aqui, ó. Por conta disso. Olha aí. Meu sangue, minha luta. Ó, por quê? Quando eu falo de todos, não é meu. De todos. Meu sangue, minha luta é por todos. Todos. Independente também de esquerda. Todos. É brasileiro? Está na Constituição o teu direito? Eu vou lutar para ser garantido o teu direito. Porque eu não vou me rebaixar ao nível de quem fez essas ações contra o ser humano e achar que vou fazer igual. Ah, é vingativo, agora o Marcos está... Não. Vamos seguir cumprindo a lei. Não é triste ver um senador da República chegar a esse grau de estado emocional, de tanta pressão, de tanta tortura psicológica, né? O cara perdeu o salário, tirou o dinheiro dele, porque para ele não agir, para ele não investigar. Entendeu? Eu lembro de uns amigos meus aqui que era muito fã do Olavo de Carvalho. Eu tinha assim uma certa, sabe, uma coisa com o Olavo de Carvalho, porque quando eu vi algumas coisas que me mostravam dele, aquele senhor fumante, e falava fumando, eu não fumo, sabe? Eu tenho assim não tenho uma coisa boa com esse negócio de cigarro, não. Ele falava fumando, e falava muito palavrão, sabe? Eu não tenho paciência para esse homem, não. Mas teve uma frase dele que depois o pessoal comentou comigo, na época, eu falava assim, fiquei refletindo. E hoje eu vejo essa frase dele, eu lembro dessa frase que ele falava assim: ou vocês prendem essa turma pelos crimes que eles cometem, ou eles vão acabar prendendo vocês pelos crimes que vocês não cometem. Eu falei, cara, esse cara tinha uma visão. Sabe? Esse cara tinha uma visão. E é o que a gente viu. E é o que a gente está vendo. Tanto que eles fazem aí esse negócio de pesca. Eu esqueci esse negócio, rapaz. Pesca para ver se acha alguma coisa, né? Manda lá fazer uma busca e apreensão lá para ver se acha alguma coisa para poder criminar o cara. E aí não acha nada. Não, eu vou te prender assim mesmo. Vou inventar uma pena para você. Então você tinha essa mídia toda, sabe? Fazendo uma ginástica para poder criminar alguém que não tem crime. E para isso,
eles estão cometendo crime a rodo, sabe? Para incriminar alguém que não tem crime. Aí eu lembrei dessa frase. Ou vocês prendem essa turma pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão acabar prendendo você pelos crimes que vocês não cometeram. Olha só, o homem já morreu. Entendeu? Então o Brasil é isso. Aqui o negócio é briga de democratas com republicanos. Por isso que eu comecei essa live falando assim, o mundo ficou pequeno, né? Porque hoje nós estamos fazendo a mesma política junto com os Estados Unidos. É o mesmo grupo. São dois partidos. Os bolsonaristas aqui com os republicanos lá, né? Aí o Alckmin aqui com o Alexandre de Moraes e os democratas lá. E o Lula? Lula, meu amigo, é como diz o Elon Musk. O Lula está na coleira do Alexandre de Moraes. O homem vendeu a sua liberdade e o seu esquema, entendeu? Para poder ter mais um pouquinho de glória. Pena que vai ter um fim não muito digno, tá certo? Podia ter ficado para a história, né? Mesmo com essa malandragem da urna, se não tivesse essa ambição toda. Mas não, teve. Então o problema do Brasil é realmente esse lá dos Estados Unidos. A gente está sendo vítima daqui dessa polarização que aconteceu nos Estados Unidos. Então a turma da social-democracia aqui, esse pessoal todo, né, que se empoderou graças a essa fobia que os democratas americanos têm contra o Trump, entendeu? E aí associaram o Bolsonaro à mesma figura e começaram a perseguir os brasileiros de bem por causa disso. Entendeu? Já o caso da Venezuela é outra coisa. A Venezuela é uma história mais antiga, da época que o Lula ainda estava tentando colocar o Foro de São Paulo, sabe? Ver se conseguia criar, né, uma América do Sul socialista, toda ligada, né, à Rússia. Mas o Brasil, a Inglaterra, a Argentina já pulou fora, entendeu? Outros países aí. Então, o Foro de São Paulo já está assim desmembrado. Mas a Venezuela ainda quer manter, entendeu? O seu vínculo, porque a coisa veio lá do Chávez, entendeu? A turma do Fidel Castro, a coisa começou ali, Cuba, Venezuela, e vem descendo, entendeu? Lula entrou na brincadeira. Então, essa estrutura, né, desse movimento ligado ao Partido Russo, né, as forças, né, do Império Russo, porque aqui a gente continua sendo disputado, né? A Rússia quer dominar aqui, a gente tem uma ligação com os Estados Unidos que é mais ligada, né, à nossa história, né, e eles querem manter essa ligação ainda, que é coisa mais, né, de, assim, doméstica, mais de irmão. Não, nós temos a mesma história, somos uma nova nação, somos um mundo livre, um mundo novo, um mundo de oportunidades, mas a gente quer viver livre e democraticamente. Então, esse continente americano, né, que é a parte nova da América, do mundo, né, que foi as civilizações, né, mais recentes que vem se socializando, né, integrando nesse aspecto, continua sendo disputada por essas potências, né? Já a Venezuela está muito presa à Rússia. E agora mais ainda, porque, né, a sociedade venezuelana já está querendo ficar livre desse povo e descobriu como é que eles fazem para ganhar as eleições. E aí desmascarou. Então, agora a Venezuela, para se manter com o regime do Maduro, tem que virar uma ditadura absoluta mesmo, sabe? Tem que ser tipo Nicarágua, tem que... Entendeu? Assim, não somos uma ditadura e vamos passar o trator. Aqui é ferro na ferradura, entendeu? E para isso eles vão precisar de quê? Eles vão precisar de aproximar da Rússia. Então, o que eles estão... Teve aí o Foro de São Paulo, né? O Foro não, a reunião do BRICS, o Brasil. O Lula não pôde ir, porque o Lula não apita mais, né, Lula? Então você ia lá dar moral para o Maduro, então você fica aqui que não vão falar, Maduro, você não está no BRICS. Só que a Rússia não vai abrir mão da Venezuela, entendeu? Porque aquilo ali já é uma coisa construída, essa ligação é mais antiga. Então, mesmo que, né, a comunidade internacional entenda que o Maduro deu um golpe de Estado agora, descarado, né, e vai assumir o poder
né, vai manter o poder, mesmo sabendo que não é democracia, porque a Rússia vai bancar isso lá, né? Agora, vamos ver até onde que o Maduro consegue, né, ter esse jogo de cintura para segurar essa barra, junto com o mundo livre e junto com o povo venezuelano que está querendo, né, voltar para a soberania do país deles. Então, tem aqui, ó, vou mostrar aqui um comecinho, só o comecinho, né, de un encuentro aquí. Buenas tardes, ya está todo listo para iniciar esta 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Venezuela y Rusia. Están presentes acá en esta gran plenaria todos los ministros, ministras, vicepresidentes sectoriales de ambos países vinculados justamente a todas las áreas de cooperación que contempla esta relación bilateral entre estas dos naciones hermanas. Más temprano veíamos el recibimiento por parte de la copresidenta de la parte venezolana, doctora Delcy Rodríguez, al copresidente de la parte rusa, y también más temprano también veíamos el arribo a nuestro país de esta delegación rusa para justamente participar de esta importante reunión bilateral de alto nivel que va a seguir profundizando esas relaciones entre ambas naciones. Se espera que durante esta reunión de alto nivel avancen en la exploración bilateral en nuevas áreas. Por ejemplo, destacaba durante lo que fue la última reunión que sostuvieron los copresidentes en la ciudad de Moscú. Presente en el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña. Então, vou deixar passando aqui, vou só tirar o áudio. Entendeu? A Rússia vai continuar mantendo sua relação bilateral com a Venezuela, vai reconhecer o governo do Maduro, já reconheceu o governo do Maduro, né? E vai dar sustentação para o governo do Maduro. Então você tem esse problema na Venezuela lá, que ainda é um estopim de pólvora que está, né, chamando para uma estabilidade aqui nessa região, tá certo? Então, a gente tem uma possibilidade, né, da Rússia engrossar, né, a presença dela na Venezuela, né, para manter o controle desse país, que é um país rico em petróleo, em reserva de ouro, e está aqui, né, nas nossas terras americanas. E aí, a preocupação de Trump, né, foi assim, ó, vamos negociar para aquele país virar democracia, né, e para que vocês possam continuar fazendo, né, esse negócio bilateral, mas vamos criar uma estabilidade aqui na região. Não é possível ter uma Venezuela que quer que 70% da sua população, né, votou para ter um governo diferente e 30% vai governar os 70%. Né, uma coisa que o mundo inteiro já sabe. Então a gente torce aqui, né, para que as forças políticas, até da Rússia, que é um parceiro comercial do Brasil, assim como a China, né, que tenha inteligência para saber, olha, a gente não pode criar um momento de instabilidade na América do Sul. A gente quer ser parceiro da América do Sul. Não queremos ser problema. O mundo mudou, né? Aqui não é Ucrânia. Aqui é outras terras, não é? Então vamos avançar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Eu preciso, gente, que vocês comentem sobre isso, certo? Fale sobre o Duval, o Marcos Duval, sabe? Um senador que a gente tem muito respeito por ele. É um cara que não abriu a guarda, sabe? É um cara que viveu aquela experiência na carne. Quando ele foi lá, foi a primeira autoridade, né, política que teve acesso aos presos políticos lá na Polícia Federal. Então, ele foi muito tocado por isso. Isso deixou ele numa situação muito complicada. Por quê? Porque ele passou a ser perseguido, né, porque ele não aceitou essa arbitrariedade. Então, é um senador de muito respeito. A gente tem que ter muita admiração pela coragem dele. E ele está aí, ó, dando o seu sangue, entendeu? Para defender essa causa. E não é só para o pessoal da direita, não. É porque ele é um cara sério. Ele quer resgatar a Constituição. Ele quer resgatar a lei. Quer resgatar a normalidade. Então, é um homem que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Tá certo? A gente precisa de homem assim,
que não baixa a guarda, que sabe, né, reconhecer quando é importante assumir responsabilidades. E que a família dele vai entender isso no futuro, a filha dele vai chegar a ter orgulho dele, com certeza, né, porque ele vai sim ser um homem que vai ter muita importância para essa redemocratização do Brasil. Né? Vamos tirar essa ditadura dentro da maior pacificação possível, porque a gente quer paz, a gente não quer, né, que brasileiros degladiando, não é não? Mas a verdade é importante e a justiça tem que ser feita, tá certo? Tá aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 8, já paguei algumas coisas, tá faltando algumas coisinhas para pagar, tá certo? Então, se você puder continuar apoiando, você que já apoiou, quiser continuar apoiando, e para você que já apoiou e já apoiou de novo, eu agradeço imensamente essa contribuição de vocês. Saibam, tá certo? O que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que foi isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu ainda consigo mostrar para vocês. O que aconteceu nos Estados Unidos, isso aqui, ó. Essa virada de mesa foi por quê? Porque pessoas como eu, como Duval, como muitos outros, que resolveram largar aquilo que é mais importante para fazer, para reagir e para vir aqui defender a verdade, para defender você, o seu direito, a sua legitimidade, defender o Estado democrático de direito. Então, se nós estamos aqui nessa luta, eu e muitos, né? Eu sou um grão de areia nisso tudo, mas muitos brasileiros, né, tiveram a coragem de ir para a rede social, ir para a tela e começar a denunciar e começar a mostrar para a população o que estava acontecendo, o que está acontecendo e o que precisa acontecer. Tá certo? Então os americanos acordaram, por quê? Porque nossa voz também chegou lá. E eles entenderam, entendeu? O que é preciso fazer. E estão fazendo lá. E aí nós vamos começar a fazer aqui, ou continuar fazendo o que nós sempre fazemos. Defender a verdade, entendeu? A liberdade e a paz social. Com justiça. Mas justiça de verdade. Não é a justiça da injustiça. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.